O teatro levou o jornalista Luiz Eduardo Oliva a abraçar a atividade docente. Neste vídeo de memórias, Oliva nos fala de que modo ele se transformou em professor de teatro no Ateneu Sergipense na década de 70 do século XX. Aqui, Oliva nos conta das suas primeiras aulas, nos fala de como foi trabalhar no Ateneu Sergipense sob a direção da professora Maria da Glória Costa Monteiro, em parceria com intelectuais como Jorge Lins, Djaldino Mota Moreno e tantos outros que também se dedicavam ao ensino das artes no tradicional Colégio Público Sergipano. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Luiz Eduardo Oliva. Minha experiência como professor. Preciso que eu retorne um pouco para saber como é que eu cheguei a professor. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência como professor, de fato. E em 1975, 73 eu conheci Jorge Lins, 75 nós fizemos o Zoológico, eu acho que já falei, Tonho Baixinho, eu, irmão, Tonho Baixinho, eu, Deda Curumba, Jorge Lins e Adilson Silva, e depois a gente montou o Grupo Raízes. Assim que a gente montou o Grupo Raízes, nós começamos a desenvolver o teatro. Acontece que, paralelo a isso, era secretário de Educação do Estado, Everaldo Aragão era o secretário de Educação e convidou Luiz Antônio Barreto para ser o assessor dele. E Luiz, como sempre, exerceu sempre um papel muito influenciador em todos os cargos que ocupou. Luiz sempre foi um pensador na área da educação, na área pública, das ações públicas, tanto na área da educação como na área da cultura. E, pelo prestígio que ele possuía, o Everaldo Aragão chamou para dirigir o Ateneu Sergipense a professora Maria da Glória Monteiro, Maria da Glória Costa Monteiro, e a chamada Glorão. E Maria da Glória, ela chegou, ainda era no regime militar, 1978, e ela chegou um pouco dentro daquela visão autoritária, mas que era típico dela. Não vou relacionar ela a nada a ver com o regime militar, apenas permitia que fluísse o autoritarismo dela. Por que ela era autoritária? Porque Glorão já tinha sido diretora da Faculdade de Filosofia, e eu já contei histórias delas aqui ótimas a você. Eu fui funcionário lá e tal, quando cheguei ela tinha acabado de sair, e ela tinha uma briga com os próprios colegas, Tetes Nunes, Luiz Abelho Leite, Silvério Fontes, enfim, tinha os embates, mas inegavelmente ela era uma grande gestora daquele tipo sargentão mesmo, gerentona. Ela resolveu transformar o Ateneu Sergipense, veja, ela tinha sido dirigente da Universidade Federal de Sergipe. Como ela foi defenestrada de lá, eu acho que a oportunidade de dirigir um estabelecimento da rede pública, mesmo sendo secundária, deu a ela, ao meu ver, uma oportunidade de mostrar, ou de se vingar, talvez. Não sei se foi isso. Isso é uma viagem que eu faço, porque você imagine que uma pessoa ser diretora da Faculdade de Filosofia durante muitos anos, e, de certa forma, voltar para ser diretora de uma instituição de ensino médio, aparentemente, somente aparentemente, parece um rebaixar-se. O que é fato é que ela tomou isso como uma missão, mas uma missão extremamente importante. E conseguiu, de fato, transformar o Ateneu num centro de excelência. Aliás, quem mais reverbera esse centro de excelência do Ateneu como tal é o próprio Marcelo Deda. Se você for fazer os estudos ou ler sobre Marcelo Deda, ou, por exemplo, se você for ler até a entrevista que Marcelo Deda deu para Osmário, naquele trabalho que Osmário fazia, trabalho ímpar, significativo, Deda ali destaca o papel de Maria da Glória, destaca o Ateneu e
Entre outras coisas, ele conta que entre os professores dele, eu fui um deles. Eles tinham nomes como Jorge Lins, meus professores, Luiz Eduardo Oliva, etc. Foi aí que Deda foi meu aluno. Aliás, os amigos atuais, sabe, quando o cara eleva, né, o grupo da Confraria da Sexta, Oliveira Júnior foi também, é metido, ele foi aluno, mas Oliveira Júnior não sei se foi da turma dele, propriamente. Ele nega, ele não diz que sim nem que não. Diz, o fato é que Deda está lá. Deda é quem falou, não fui nem eu. E não só isso. Nós, quando escrevemos Para Viver de Cartucheira no Bando do Lampião, uma peça que se perdeu, eu e Jorge Lins, o autor do cartaz é de Marcelo Deda também. Então, como eu ia dizendo, os atuais ficam... Você foi professor do Deda? Porque Deda já era o governador. Então, como é que o secretário, o assessor, foi professor dele? Mas a própria Liane sempre brincava, disse, eu digo a Marcelo, que eu não entendo como é que você continua novo, porque ele sempre diz, Oliva foi meu professor, né? E realmente havia muito isso, muita gente não acreditava, mas isso é fato. Então, Glorão montou esse centro de excelência. Primeiro, ela atuou fisicamente no Ateneu. Ela fez uma senhora reforma. Ela queria, inclusive, dotar o Ateneu de um verdadeiro jardim e botou uns estercos de cocô de galinha, que as aulas eram terríveis. Eu não sei que esterco foi esse que ela conseguiu, que eram uns estercos altamente putefatos, fedorentos, mas que parece que funcionava bem. O que é fato é que ela preparou isso também. E procurou dotar o Ateneu de um centro de excelência. Obrigou a todos os professores darem aula com jaleco. Então, nós tínhamos que ter um jaleco branco com nome. Se você não tivesse de jaleco, você não dava aula. É um dado extremamente importante. Segundo, estava surgindo a disciplina nas reformas de educação artística, que envolvia pelo menos 4 áreas: teatro, música, cinema e artes plásticas. O que é que fez Glorão? No lugar de convidar um professor somente, conversando com Luiz Antônio Barreto, Luiz Antônio Barreto sugeriu que ela fracionasse a cada período, em 4 períodos, os alunos recebiam um professor, parece-me que a cada 2 meses, que não era, tinha os 4 meses de final, então, 2 meses de teatro, 2 meses de artes plásticas, cinema e teatro. E o próprio Luiz Antônio, como nós não tínhamos pessoas formadas em teatro, indicou para ser professor de teatro eu e Jorge Lins. Então, neste período foi de teatro, eram sempre 2, eu e Jorge Lins. De cinema era Djaldino Mota Moreno, e eu não recordo se o outro foi César Macieira, mas eu não me lembro, acho que não. Mas eu me lembro bem de Djaldino Mota Moreno. Justino, bem lembrado. Pô, você foi na música. Justino. Justino e Djaldino, eu e Jorge Lins de teatro. Artes plásticas, foi a professora Tereza qualquer coisa, que eu esqueço o nome dela, juntamente com Jorge Maia, o escultor que eu nunca mais vi. Não é Jorge Maia é um amigo de Rubio, não. E música foi Sosósimo Guimarães, que era um maestro, e eu me esqueci, uma outra professora. O que é fato é que nós nos revezávamos. 1978. E, para mim, foi uma maravilha. Por quê? Porque eu tinha 2 meses apenas. Abril tinha lançado uma coleção sobre a história, sobre peças de teatro. E o primeiro número era um número fininho, que eu tenho até hoje, sobre a própria história do teatro, com TESPs. Né? Até hoje, a Luiz Carlos, aquele juiz do trabalho, Luiz Carlos, que eu chamo de Toquinho até hoje, ele declama trechos que a gente levava. E eu, então, logo já fazia teatro, tinha facilidade para falar, que eu vim do Interact, e me dei muito bem como professor. Então, durante 2 meses, eu me lembro que eu fazia o seguinte, como eram muitas turmas, elas dividiam comigo e com Jorge Lins. Então, eu dava
uma hora numa turma, outra hora em outra, para poder cumprir, porque o Ateneu era muita gente, tinham muitos segundos anos, sabe? Muito, não sei se era primeiro ou segundo ano, não me lembro bem. Eu acho que era segundo ano, porque Deda depois, Deda foi meu aluno, então tinha 17 anos, sim, 17, 18 anos. Eu aí fui, Deda tinha 17, porque foi em 1978, ele é 60, ele tinha fazer 18 anos. Ele se atrasou, Deda se atrasou, porque ele perdeu um ano, e o pai obrigou ele até conta essa história. Ele perdeu um ano como aluno, e pouca gente sabe disso, e o pai, com raiva, ou sei lá, como punição, tirou ele da escola privada e botou ele para a escola pública. E ele conta que foi o grande ganho dele, porque ele foi estudar no velho Ateneu, no auge do Ateneu, começa a escola de excelência. E, de fato, a gente conseguiu, eu, Jorge, todo mundo, movimentar culturalmente. A gente fazia peças de teatro, exposições, esculturas. O próprio cinema, ao mesmo tempo, criou-se o movimento Super 8 ali dentro, concurso de poesia falada do Ateneu. O Marcelo Deda, que começa a vida dele pelo cinema, não só como... Primeiro, ele começa momentaneamente como ilustrador dos cartazes do teatro, também nos ajudando, mas também começa como cinema, com o Super 8, a partir de Jorge Lins. E aí criou um grupo, ele, Oliveira Júnior e outros, e fez um filme chamado Momento M, cujos atores sou eu e Jorge Lins. E o filme... Eu achava o filme era um filme experimental, meio louco, e a gente fazia... Geraldino Mota Moreno é quem tem essa cópia, que não entrega para ninguém. E nessa cópia, eu acho que o filme é tão louco, tão maluco, experimental demais, tal, a minha participação, que eu brincava com Deda, porque ele falou Momento M, porque tinha o dia D. E ele chamou Momento M. E eu brincava com ele, que dizia que era Momento Merda. Dentro dessa ideia. Eu gostaria de ver o filme hoje de novo, para poder ter uma sensação se o experimental não era avançado para a época. O que é fato é que ali Deda vira. E eu virei professor. Então, a cada 2 meses, recuperava. A gente fazia excursões, eu e Jorge Lins, para Atalaia Nova, para outros locais. A gente virou, assim, os grandes professores queridos da turma.